Muito boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma oração em ação da juventude. Eu, Kleber Pizão, hoje estou aqui substituindo o pastor Rogério nessa abertura, mas está tudo bem com ele. Ele teve só um problema no celular e por isso não conseguiu gravar essa abertura pra gente. Mas eu venho aqui fazer as honras, agradecer a sua companhia, a sua presença. Você fica à vontade para deixar o seu like aí, se inscrever aqui no canal da Igreja Batista da Freguesia, aproveitando esse recurso online que a gente tem para estar junto, né, apesar de tudo. Só que esse período isolado como igreja vai acabar no próximo domingo, vale reforçar. Domingo agora, Dia dos Pais, dia 8, nós estaremos juntos no culto da manhã. Ele vai ser realizado às 10h30, como tem acontecido aqui no YouTube. Então, não mais às 9, como acontecia anteriormente, e vai acontecer apenas esse culto da manhã. O culto da noite, o Em Família, vai continuar acontecendo online. A EBD também vai acontecer online. Então a gente vai começar as nossas atividades presenciais com os cultos dominicais matinais às 10h30 da manhã, a partir desse domingo. Peço que você ore por isso, por esse retorno, com todos os protocolos de segurança, tomando todos os cuidados para que isso não acarrete nenhum problema, uma proliferação da Covid, né, no nosso meio. Então a gente está tomando todos esses cuidados. Peço que você ore também pela reforma que está acontecendo lá no 165, né? A gente ainda vai recomeçar com alguns detalhes por terminar, mas já vamos ter uma igreja diferente, com alguns detalhes na nossa estrutura do imóvel 165, enquanto não ficar pronto lá no 119, amém? Vamos agora ao nosso momento de oração, né? Os nossos pedidos de oração. Queria colocar primeiro os nossos aniversariantes, agradecer ao Senhor por eles. Renata Maia, Rogério Guiar, Silvio Lins e Elizabeth Lepletier, fazendo aniversário essa semana. Alguns já fizeram essa semana, outros ainda vão fazer nos próximos dias até domingo. Então que Deus abençoe essas vidas, Deus abençoe essas famílias. Então se você lembrar também de dar uma ligada, enfim, de mandar o seu parabéns, vale muito a pena, vai ser muito bacana. Que a gente possa lembrar também de orar pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelos profissionais de saúde, missionários, pastores, todos nós somos afetados, né, pela pandemia, mas as lideranças de modo geral, que o Senhor possa cuidar, possa abençoar e dar sabedoria também a nós como igreja para tomar as melhores decisões em prol do reino, que a gente possa se reunir, que a gente possa estar junto, mas se cuidando ao mesmo tempo. Então é isso, eu queria pedir a Deus agora nesse momento pela vida da Isabelle Rafalski, que vai trazer para a gente a mensagem dessa noite, que Deus fale ao coração dela e que Ele fale também ao seu coração através dela. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por mais um dia. Sempre te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor nos mostra, Pai, que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo teu cuidado, que a gente possa não só agradecer por aquilo que nós pedimos e somos atendidos, mas também por aquilo que pedimos e não somos atendidos conforme a tua vontade, Senhor. Cuida de nós, cuida do nosso coração, do nosso pensamento, Pai, que a gente possa colocar a nossa vida diante de Ti e ser grato a Ti em todo o tempo, Deus. Cuida do teu povo esperado pela face da terra, cuida dos governantes, Pai, dos profissionais de saúde que estão na linha de frente da Covid, Pai, cuida desse momento que estamos retornando às nossas atividades presenciais, ainda que depois de tanto tempo, é um cuidado que a gente procurou ter, que o Senhor possa cuidar desse momento, Senhor, preservar as nossas vidas, a nossa saúde, dar-nos sabedoria e prudência também para cuidar dos nossos irmãos através dos nossos atos quando estivermos juntos, sabendo que ainda estamos num momento delicado de pandemia, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado, Pai. Te pedimos por isso, peço que o Senhor abençoe nessa noite também a Rafael, que vai trazer a tua mensagem, Senhor, que ela possa ser ministrada por Ti para trazer uma mensagem aos nossos corações, Senhor. Te pedimos por isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É com você, Isabelle. Vamos lá? Olá, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia e também a todos que acompanham o nosso canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um Oração e Ação Jovem. E eu tô muito feliz de estar aqui novamente trazendo uma mensagem para vocês. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Belle, eu faço parte do grupo de juventude aqui da IBF. E a mensagem de hoje, gente, ela vai estar baseada no versículo 22 de Salmos 55. Então, eu queria convidá-los a abrir nesse capítulo, né, Salmo 55, para a gente iniciar lendo esse versículo, tá bom? Então, vamos lá, Salmo 55, 22. E eu vou estar lendo, gente, na versão NVI, tá bom? A minha Bíblia é na versão NVI. Então, se por acaso a sua Bíblia não for essa versão, algumas palavras podem estar meio diferentes, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Salmo 55, 22 diz o seguinte: Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá.
jamais permitirá que o justo venha a cair. E, gente, esse é um versículo que sempre falou muito ao meu coração ansioso, sabe? Eu já compartilhei com vocês aqui algumas vezes que eu sou uma pessoa ansiosa, é uma coisa que eu tenho lutado a minha vida toda. E toda vez que eu tô muito angustiada, né, muito preocupada com alguma coisa, eu sempre gosto muito de vir nesse versículo, ele tá sempre na minha mente, pra eu sempre me lembrar, né, que a gente precisa entregar as preocupações ao Senhor. Porém, há alguns dias atrás eu percebi que eu nunca tinha parado para ler o capítulo todo de Salmos 55 e também nunca tinha parado para pesquisar o contexto desse capítulo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente, porque às vezes a gente se atém tanto a alguns versículos, né, que são muito especiais pra gente, porém, a gente tem que tomar cuidado para não transformar a Bíblia numa espécie de biscoito da sorte. Sabe aquele biscoito que tem muito em filme isso, quando as pessoas pedem comida chinesa, vem aquele biscoito que as pessoas quebram e aí dentro dele tem um papelzinho que vem uma mensagem, uma frase, uma espécie de conselho. Tem até uns numerozinhos que, se não me engano, é para as pessoas jogarem na loteria também. Enfim, então a gente tem que tomar um certo cuidado pra gente não acabar transformando esses versículos soltos em uma espécie de biscoito da sorte, né? Porque às vezes quando a gente deixa de ler um capítulo todo, a gente pode perder a oportunidade de aprender com um contexto muito bacana e uma mensagem muito mais profunda que aquele capítulo nos dá. Então, eu fui parar para pesquisar, então, qual era o contexto de Salmo 55 e também ler o capítulo todo. A gente vai fazer isso aqui, porém eu vou explicar primeiro para vocês qual é, afinal de contas, o contexto de Salmo 55. Então, gente, Salmo 55 ele é uma espécie de oração de socorro, né? Onde o salmista, que é Davi, ele clama a Deus, ele pede ajuda divina, porque ele está se sentindo muito ameaçado por uma conspiração que está acontecendo em Jerusalém e que está sendo liderada por um ex-amigo dele, tá? Então, esse é o contexto. E, inclusive, aqui nessa minha Bíblia, eu utilizo uma NVI de estudo. E aí tem uma nota de rodapé que eu vou ler para vocês, que fala bem sobre esse contexto que o salmista está enfrentando. Eu vou ler aqui, ó. Diz o seguinte: a cidade está em tumulto. O perigo existe em toda parte. Não se sabe com certeza em quem se pode confiar. Boatos, falsos relatos e calúnias estão circulando livremente. Em semelhantes circunstâncias, Davi anseia por um lugar retirado onde poderia refugiar-se de tudo isso. Estando fora de cogitação semelhante refúgio, Davi entrega suas preocupações ao Senhor, em quem pode confiar. Disso tem certeza. Então, esse é o contexto, gente, de Salmos 55, de todo esse capítulo. E agora, eu convido vocês para a gente ler esse capítulo todo, tá bom? Então a gente vai ler agora do versículo 1 até o versículo 23, tá bom? Então eu vou ler aqui pausadamente, eu sei que vai ser uma leitura meio longa, mas vamos tentar, assim, absorver tudo que esse capítulo fala, tá bom? Então vamos lá. Versículo 1 diz o seguinte: escuta minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e, irados, mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim.
Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer à cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Vemos então, né, que esse é o versículo 22, portanto, né, ele está inserido num contexto bem pesado, né? Não é um contexto nem um pouco fácil, é um contexto de muita angústia e também muito específico, né? Ele está tratando sobre alguém que foi traído por uma pessoa próxima, alguém que ele confiava. E quantas vezes, né, todos nós provavelmente já passamos por isso em algum momento da nossa vida, talvez não na mesma dimensão que Davi, né, que estava enfrentando uma conspiração, mas muitas vezes a gente acaba se decepcionando com pessoas muito próximas a nós, como amigos, parentes, né, família, o nosso parceiro, ou até mesmo um líder, né, ou alguém que a gente tem como, uma pessoa que a gente tem como uma referência, né, de liderança pra gente. E é curioso, né, como é que o próprio salmista, ele coloca aqui, ó, nos versículos 13 e 14, que ele fala: logo você, meu colega, né, ele poderia suportar a dor de inimigos, pessoas que não eram próximas a ele, mas quando a traição vem de alguém que a gente confiava, dói muito mais, né, o peso parece que é muito maior. Mas conforme eu fui estudando, né, e pesquisando sobre esse salmo, eu vi que alguns estudiosos comparavam essa situação que Davi estava enfrentando com a situação de Jesus e Judas, né? Porque Jesus foi traído por Judas, alguém que era seu discípulo, alguém que convivia com Jesus de forma ali direta, um relacionamento diário, né? E Jesus, como sempre, vem trazer aí pra gente o exemplo perfeito de como nós, filhos de Deus, devemos conduzir as coisas, devemos agir diante de uma situação como essa. E como é que foi a situação, né, ali de Jesus e Judas? Judas traiu Jesus e em nenhum momento Jesus, como é que eu posso dizer? Ele não ataca Judas, pelo contrário, ele continua amando o seu discípulo e ele inclusive lava os seus pés. É uma atitude de humildade e amor muito grande. E não pense que Jesus não tenha sofrido, né, com isso. Pelo contrário, a gente tem até a descrição, né, que Jesus, ele tá orando no Getsemane e ele tá com uma angústia tão grande que ele começa a suar sangue. Já imaginou uma situação como essa? É uma angústia que eu pelo menos nunca ouvi falar de ninguém que tenha passado por tamanha angústia como essa. E isso a gente tem essa descrição, tá lá em Lucas 22:44, né, da parte em que Jesus chega a suar sangue. E Jesus sofria não só pela traição em si, mas porque ele sabia o que ele teria que enfrentar, né, ou quais seriam as consequências daquela traição. Você já passou por isso? Você já sentiu isso? Aquela dor, assim, de você se sentir traído, né, a sua confiança foi traída por alguém que você amava muito, mas além de lidar com isso, também vem o sentimento de medo, aquela angústia de saber tudo que você vai ter que lidar, tudo que você vai ter que enfrentar como consequência dessa atitude da outra pessoa, né? Isso é muito duro. Mas você pode dizer, mas Jesus conseguiu fazer isso porque Jesus era Deus, né? Aí não dá pra comparar, eu sou um mero mortal, não é mesmo? Jesus é Deus, ele tinha como lidar com isso. E, gente, não esqueçam, Jesus abriu mão da sua glória. Ele se tornou semelhante ao homem, ele se tornou servo. Ele veio aqui e enfrentou tudo que os seres humanos enfrentam. Ele sentiu
todos os sentimentos que nós seres humanos sentimos. Então, ele não conseguiu suportar tudo isso porque, ele era Deus. Pelo contrário, ele, na verdade, ele conseguiu, de fato, suportar tudo que ele viveu e conseguiu cumprir a missão dele aqui, porque, acima de tudo, ele confiou em Deus. Porque, acima de tudo, ele entregou as preocupações dele a Deus. Inclusive, vamos abrir lá em Lucas 22, para a gente ler essa parte. A oração que Jesus faz no Getsemane, onde ele descreve exatamente isso, a confiança, né, dele entregar tudo a Deus. Então vai ser Lucas 22, a gente vai ler o versículo 42. Vamos lá? Então, todos conseguiram abrir aí em Lucas 22, versículo 42. Então, relembrando que esse versículo mostra exatamente a oração de Jesus lá no Getsemane, tá bom? Então, vamos lá. Aqui diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele faz exatamente o que o versículo 22 de Salmo 55 nos pede para fazer. Ele entrega todas as preocupações a Deus e confia na conduta, no agir de Deus. Isso não quer dizer que ele não tenha sofrido, não quer dizer que ele não tenha sentido na pele a dor daquela traição. Ele literalmente sentiu a dor física daquela traição. Mas ele conseguiu vencer, ele conseguiu suportar tudo isso e vencer, cumprir a missão dele, porque, acima de tudo, ele confiou em Deus. E é isso que a Bíblia nos pede para fazer. Eu não sei o que você pode estar enfrentando nesse momento, eu não sei quem pode ter te magoado, te machucado profundamente, mas o meu convite a você hoje é que você clame a Deus, entregue todas as suas preocupações a Ele, peça ajuda, assim como Davi, no Salmo 55, ele clama a Deus, ele pede por socorro, mas acima de tudo, ele entrega as preocupações dele a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Pai, nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia que nos permite estar aqui, Senhor, estudando a Tua Palavra, refletindo sobre tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Muito obrigada pela oportunidade diária que o Senhor nos dá de estar cada dia mais próximos de Ti, cada dia, Senhor, buscando mais intimidade contigo, Pai. E eu venho a Te pedir, Senhor, primeiramente perdão por todas as vezes que a gente se deixa levar pelas preocupações, perdão quando a gente tenta controlar, Pai, aquilo que acontece na nossa vida. A gente sabe que o Senhor é o nosso Deus, nosso soberano Senhor. E eu te peço, Paizinho, que nos ajude diariamente a primeiro abrir mão desse controle, dessa necessidade de controle que a gente tem sobre as situações. E que o Senhor possa acalmar nossos corações e nos ajudar, Paizinho, nos momentos de angústia, de aflição. Que o Senhor possa estar cuidando de todos que estão assistindo a esse vídeo nesse momento. Que o Senhor possa atuar em suas vidas, Pai. Só Tu sabes o que cada uma dessas pessoas está enfrentando, Paizinho. E eu te peço que acalme seus corações, Senhor. Dê consolo, conforto e sabedoria, Senhor, para lidar com todas as tribulações que podem surgir no dia a dia, Paizinho. E é tudo isso, Paizinho, que eu venho te pedir e desde já te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então é isso, gente. Espero que a gente possa se ver novamente em breve. Logo, logo a gente vai estar retomando os cultos, né, presenciais aqui na IBF. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Glória a Deus pela sua vida, Rafa. Para quem não sabe, eu chamo a Isabelle Rafalski de Rafa. Muita gente que não a conhece acaba confundindo e achando que o nome dela é Rafaela, Rafael, qualquer coisa assim. Mas enfim, Rafa, que Deus te abençoe. Continue ministrando sobre sua vida, sobre seus projetos, seus planos. Continue cuidando de ti. Amém? Vou orar mais uma vez para a gente terminar esse Oração em Ação da Juventude. Lembrando você que amanhã tem Oração em Ação Kids. E no próximo domingo teremos EBD via Zoom a partir das 9, um pouquinho mais cedo, às 9h15 da manhã, informação do pastor Rogério. E às 10h30, nosso culto presencial lá na sede da Igreja Batista da Freguesia, no imóvel 165, com alguns detalhes, né? Fizemos algumas reformas e será bênção com certeza estar recomeçando esses cultos presenciais lá na igreja. E às 19h30, o culto em família online através aqui do YouTube. Amém? Vamos orar.
Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem trazida pela Isabelle, Senhor. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com ela, com a sua vida. Continue abençoando seus planos, os seus sonhos, seus projetos, Deus. Muito obrigado por ela ser uma pessoa fiel a Ti, uma pessoa que a gente pode ter o privilégio de ter a amizade dela, Senhor. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Continua abençoando sua vida, Senhor. Continua abençoando a nossa igreja, que a gente possa crescer e atender cada vez mais a comunidade, levando a Tua palavra, o Teu evangelho, Deus. E muito obrigado por esse retorno, Senhor Deus. Que o Senhor possa cuidar da nossa saúde, cuidar das nossas vidas, das nossas decisões, Senhor, que sejam sábias diante da Tua vontade e mediante a Tua vontade, Senhor. Te pedimos por isso, Paizinho, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso então, meus irmãos. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite aí e um bom final de semana. A gente se vê domingo. Até lá.